Nós não tínhamos carro nessa época, era um caminhão. E nós passeávamos no viaduto. Esse viaduto foi feito no governo de Costa Rodrigues. E nós passeávamos todo domingo, ia dar volta. Era eu, ele, Nagibe, César e Maria da Glória. Eu era tão magrinha e o amor é lindo, eu sentava do lado dele. Eu sentava do lado esquerdo dele. Eu digo, vou aproveitar, porque depois que casar eu passo bem para a ponta. Eu conheci Nagibe numa festa que eu fui na sede social do Líbero, na Praça de Lisboa. Estavam lá nós, irmãs, e tinha um grupo de jovens também. Ele veio e me tirou para dançar. Eu disse, nunca tinha visto. Aí saí para dançar. Sou a primeira, dancei a segunda. Aí perguntou o meu nome. Eu perguntei o dele. Ele disse o nome dele, perguntou onde eu trabalhava. Eu também, mas muito sem jeito. Não estava com muito jeito, não. Aí ele desapareceu. Nós ficamos na festa, ele desapareceu. Passados uns dias, acho que ele se informou que eu trabalhava na prefeitura, passou lá, olhou, cumprimentou e foi embora. Para mim, aquilo não fazia nada. Quando foi um dia de noite, nós sentávamos na porta da rua, ele chegou numa lambreta que ele tinha, deu boa noite. Boa noite. Conversou. Nesse tempo, Samuel namorava com Lúcia, também estava sentado na porta. E disse, conversando com Samuel, e disse, se eu disser até amanhã eu volto. Se eu não disser, para mim não valeu nada, não era comigo que ele estava falando. 2 dias depois ele vai toda noite. Eu digo, o cabra quer, né? Tá. Mas eu não tinha interesse, para mim era amigo de Samuel, não era meu amigo. Conheci Nagibe Aikel querendo namorar minha irmã Clarice. Um homem espontâneo, autêntico, impulsivo. E Nagibe Aikel namorou e casou com Clarice. E ganhou não só um cunhado, mas acho que um filho adotivo. Eu adorava Nagibe, porque Nagibe sempre foi aquele primo que ele... Olha, nós morávamos na casa de tia Alzira, nós, que eu digo assim, os filhos de meu pai e minha mãe, eu, Zé Vito, Caúde e Arsênia. E Nagibe era aquele primo que, na época de São João, ele ia nos levar fogos de São João. Ele sempre foi muito louco por criança. Eu, pequena, que era muito gordinha, quando eu chegava na casa de Dindinha Maria, que eu tinha raiva, porque eles me pegavam, eu era muito gorda, ele e Nagibe me botavam na cama e me babavam todinha, me beijavam e era aquele beijo de baba, aquele beijo de árabe, sabe, babando. Não, no final do ano, nos enchia de chocolate. Ele era, sabe como é criança, né? Doido por bala, por bombom. Ele era muito... Olha que a gente não morava na casa de Dindinha Maria Aica, não é? Era o filho de quê? De uma prima, que morava na casa de titia Alzira. Mas ele tinha esse cuidado. Ele era muito bom. Poxa, quando ele... Nas vezes que a gente convivia com ele, no carinho, na delicadeza com que ele tratava nós, sobrinhos aqui de casa, né? Aquela alegria, aquela felicidade. No meu caso, a delicadeza mesmo que ele tinha comigo. Era muito interessante, muito gostoso. Aquele riso muito fácil, muito simpático, muito agradável. E casou com uma criatura maravilhosa, né? Que todos nós abraçamos. Sempre uma figura muito querida, sempre disponível para com os irmãos, e admirado por todos eles, Era um construtor de harmonia na família, isso eu pude perceber. Meu pai sempre disse para mim aqui, para nós aqui, para mim não, para nós aqui em casa, a gente sempre na mesa, e de vez em quando ele repetia para nós, meus filhos, eu amo vocês, amo a mãe de vocês, mas a pessoa que eu mais amo nessa vida é o tio de vocês. Eu não sei porque eles dois se amavam tanto, se queriam tanto bem.
Zé Antônio, Marnagibe, mas não podiam se encontrar, que brigavam, acabava tudo. Assim, não sei porquê. Papai foi onde Bahia, sabia que era Nagibe. Aí Bahia deu as melhores informações. Nagibe é filha de um casal amigo nosso, gente muito boa, trabalhador, honesto, bom filho, bom irmão. E todas essas qualidades ele pode ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo. Papai saiu de lá aliviado, porque também não conhecia Nagibe. Chegou em casa e me disse, olha, eu fui saber que era Nagibe e tal. E ele na porta todo dia. Um dia ele me disse assim, olha, eu não, nesse tempo ele não me chamava de Chica. E eu não vou ficar namorando de porta. Eu quero que teu pai me conheça. Porque afinal de contas eu fico aqui na porta e ele não sabe quem sou eu. E eu, não, de jeito nenhum, não estava no meu dia a dia, não estava nada tomando conhecimento que era. Quando papai chegou, ele subiu atrás de papai. Se apresentou, eu sou Nagibe, estou namorando sua filha e quero me casar com ela. E isto eu conheci Nagibe em fevereiro. Isto foi em março. Em março. Não, eu conheci ele em fevereiro. Em maio ele disse isso e se apresentou para o papai. Quando foi, uns meses depois, ele disse, quero noivar. Dia do aniversário do seu Pinto, 6 de setembro. E o aniversário do papai, ele subiu e me pediu casamento. Então, quero casar em dezembro. O ele era agoniado. Quero casar em dezembro. Eu disse, não posso casar em dezembro. Lúcia está noiva, vai casar em dezembro, como é que eu vou casar? Lúcia já estava noiva. Aí, marcamos, 4 de fevereiro de 1959. Quando ela casou, eu não estava aqui, eu estava no Rio. Quando eu cheguei aqui, ela já estava casada. Aí, eu passei a morar com ele, ela estava esperando ter o primeiro filho dela, que era Joaquim. Aí eu fui morar com ela, porque ela trabalhava e não tinha quem ficasse com ele. E o pai dele não tinha confiança em outra pessoa. E até hoje eu moro com ele 54 anos a fazer. Ajudei a criar eles dois, todos os dois me chamam de mãe. Joaquim e Nagibe. São meus filhos, muitos queridos. Nós casamos 10 horas da manhã na igreja de São Pantaleão. Quem fez nosso casamento foi o Monsenhor Frederico Chaves. E quem foi testemunha? Dr. José de Matos Carvalho, governador do estado. Dr. José Ramalho Burné da Silva, meu chefe na prefeitura e nosso amigo. Parece até que eu quero me mostrar, mas não é, foi verdade. E os padrinhos foram os nossos parentes, não me recordo quem. Nesse dia a prefeitura não foi ponto facultativo registrado, mas quase ninguém foi trabalhar porque foi no meu casamento. Aí fomos para casa, recepcionamos amigos e fomos para Maracanã, um sítio, que a minha irmã tinha lá, a babá tinha um sítio lá, e nós fomos para lá. Ficamos lá e todo fim de semana, para continuar o hábito que nós temos, todo mundo ia para lá. Nagibe encontrou em uma mulher o resumo de todas as mulheres que, por acaso, ele precisasse encontrar na vida. E essa mulher foi Dona Clarice. É impressionante a diferença entre os dois, Dona Clarice e Nagibe. Dona Clarice, filha de português, quer dizer, um outro padrão étnico, cultural, uma personalidade completamente outra, retraída em si, mas muito senhora de si também, muito dona da situação, sabia perfeitamente apanhar o Nagibe naquilo que o Nagibe tinha de vulnerável, sabia, no momento certo, negociar as coisas com o Nagibe. Eu acho que todas as pessoas que se juntaram à nossa família foram pessoas muito queridas. Ela vinha da prefeitura, quando ela ainda namorava. Aí ela vinha da prefeitura e ia lá para casa. A Nagibe tinha comprado antigamente, não é toca-fita, nada, era radiola, né? Era desse tamanho, mais enorme. Ele comprou, botou lá, aí ele botou uma valsa. Aí saiu dançando com a Clarice. Pergunta para ela se ela não se lembra, eu faço ela se lembrar. Um dia ela disse para ele, Nagibe, falou qualquer coisa de um freezer para ele que não tinha lugar, que ele comprou um camarão, ela disse que não tinha lugar. Quando ele saltou aí, foi com um freezer enorme. E assim, não se podia dizer nada que ele estava comprando, tudo era de à vontade. Até hoje ele morreu em quantidade de coisa que tem sem necessidade. Eu tinha loucura para ter sítio.
Na minha juventude, nós tínhamos esse sítio do Maracanã, que era no Rio. E eu tinha loucura para ter um sítio com rio. Ele comprou um sítio no Angelim e tinha um córrego que vinha de um outro sítio. Era uma nascente, né? Uma nascente. E como eu queria um rio, ele puxou essa nascente para nosso sítio e fez um rio para mim. A primeira casa que nós fomos era uma casa muito humilde. Depois foi que nós nos mudamos para uma no Filipine para ele poder fazer uma nova casa lá no Iteio da Cruz. Aí ele fez, nós nos mudamos, viemos aqui para Olho d'Água, ficamos uma temporada enquanto fazia a casa. Depois nós voltamos para a casa nova, moramos lá um bom tempo. Depois nós íamos morar de novo aqui no Olho d'Água para ele fazer essa aqui. Lá em casa, não se tirava a mesa de café. A mesa de café se tirava na hora do almoço, porque era muito cheia. Ali no Iteio da Cruz, a nossa casa era muito cheia. Eu usava, se quiser botar, ligeirinha, aquela sopa frouxinha. Daí então pude mais usar, porque cedo eu acordava, a casa já estava cheia, tinha que estar ajeitada. Ele não admitia que ninguém saísse sem ser servido. Tinha que tomar o café, tinha que sentar na mesa com ele, traz ovo, trazer ele. Todo mundo que chegava, sentava na mesa com ele. Fez um campo de futebol lá no Iteio da Cruz para eles. Tinha um salão de jogo, nas paredes era tudo desenhado. Tinha mesa de bilhar, tinha totó, jogo de totó, tinha a briga deles lá, tinha jogo de futebol, fazia almoço, convidava os amigos, tinha sorteio. O aniversário deles, eles convidavam o homem da pipoca, o homem do sorvete de coco. Tudo tinha lá, né, quando tinha aniversário deles. Ele era um amigo presente, um pai presente. Mas ele levantava às 5 horas da manhã, sentava no escritório dele trabalhando. Quando era 7 horas, ele já saía pro batente. Vinha, nessa época, todo mundo almoçava em casa. Tinha dia que 5 horas da manhã ele já ia sentado no escritório, atendendo o telefone e escrevendo uma cadernetinha que ele tinha. Tudo ele tomava nota nessa caderneta. Era aquela caneta miudinha. De manhã ele tomava seu banho, tomava o café dele e ia embora. Quando voltava, meio-dia, 1 hora, almoçava. Não tinha negócio de se deitar não para descansar. Aí saía, de noite vinha. Era um homem caseiro. Sabe o que ele dizia? Olha, se teus filhos forem educados, devem a ti. Se eles forem mal educados, depende de ti também. Quer dizer, ele me entregou essa responsabilidade toda. Najib tinha nos filhos uma aposta infinita. Ele fazia nos filhos uma aposta infinita. Sabia da diferença entre os filhos e tinha pelos filhos uma devoção, como é que eu posso dizer? Uma dedicação, um zelo leonino. Não é? Os meus filhos são os meus filhos. Eles terão a liberdade de escolher o caminho que quiserem, não é? Mas eu terei que ser para eles, sobretudo, um exemplo. Quem colocou o Joaquim na política não foi o Joaquim, não. Foi o pai dele. Porque Joaquim vivia outro mundo. Ele não, ele queria um sucessor. O Najib Filho era o sucessor comercial. Najib Filho nunca gostou de política. Agora Joaquim não. Queria porque queria. Eu me recordo uma vez que ele botou para ser deputado federal, eu até votei nele. E o Najib resolveu sacrificar a eleição dele para garantir a eleição de Joaquim. Quando eu era irresponsável, eu queria ter 6 filhos, porque eu acho muito lindo família grande. Eu achava lindo o papai sentar na mesa e nós todos em volta. Mas Deus me deu só 2, e eu sou feliz com eles 2, porque eles são a razão da minha vida. Que os partos de Clarice foram muito difíceis. Porque mamãe era aquela criatura, eu sei desses detalhes, porque, por exemplo, Milra ia parir, vamos usar o termo certo? É esse. Parir. Sim, eu levava a mamãe. Mamãe parece que dava aquela força. Os de Zé Antônio, os de Violeta e os de Najib. Aí Najib dizia, gritava, mamãe chegava contando isso. Zefina, eu não quero mais ser homem daqui. Eu vou cortar meu pinto. Ele dizia para ela, eu vou cortar
Se Clarice não sobreviveu, mamãe dizia, não faz isso, porque uma semana depois tu está querendo procurar para colar. Ela gostava de molecagem, tu sabia disso, mamãe? Eu me lembro disso como se fosse hoje. Dona Clarice, ele chamava ela de mãe. Mãe. E as empregadas domésticas da casa se confundiam como se fosse da família dele. Era a família dele. O Joaquim e o Najib Filho ainda eram pequenos. O Najib Filho teve uma doença que eu me esqueci o nome. Isso quase mata ele. Ele caiu de uma altura muito grande na frente da casa, bateu com o nariz e, em razão disso, ele teve febre de 40 graus, ânsia, vômito. E nós levamos para o doutor Amaral, que era o médico dele. O doutor Amaral olhou, não constatou nada e mandou que nós fôssemos para o Rio de Janeiro. Fomos no Rio de Janeiro, passamos uma semana talvez, ele foi medicado e voltamos. Meses depois, ele tornou a ter. Tudo que o menino sentia, ele dizia que estava sentindo. Ai, ele foi para São Paulo, para o Rio. E aí ele se deitava na rede, ai, tudo dor de cabeça. Tudo que o Najib sentia, ele estava com dor na cabeça. Estou com dor na cabeça, eu vou ficar igual meu filho. Oh, meu Deus, que essa doença veio para mim. Assim que ele dizia. Louquinho pelo filho, muito. Por todos os dois. Mas ele ficou muito assim, mais por causa do Najib Filho, que sou um menino sempre doente. Depois que ele despertou. Nós fomos para São Paulo. Fez todos os exames. Naquela época, dizia que era meningite. Que era meningite que ele tinha tido. Levamos os exames daqui, constatando os exames lá. Doutor Paulo Airosa Galvão, um médico na época que era conceituado, mandou uma resposta para o doutor Amaral, que eram inflamações na meninge e que não tinha chegado a ser uma meningite, mas que tinha que ter um tratamento. A rede dele arrastava no chão. Apaixonado, não comia, sentava na mesa, não comia, muita saudade, muita tristeza, ficou apaixonado. Até que Najib Filho veio embora, ele ficou mais... Eu e ele também ficamos apaixonados. A mãe é uma pessoa muito, assim, distante, não se sabe quando ela está triste, que ela não é de dizer nada, mas ela sofreu também. Agora, nós dois era mais escandaloso, né? Fazia mais coisas. E lá queriam, como não constataram nada, queriam abrir a cabeça dele. Nós pensávamos que Najib Filho fosse morrer. Quando disseram para ele que era para ele, disse não. Ele já era... Eu vou fazer uma coisa. Primeiro que eu não sou um carro. Carro é que se há para se ver onde está o defeito. E como foi constatado que eu não tenho nada, eu não vou. E ele mesmo se decidiu. E eu estava acompanhando, mas ele se decidiu, já tinha como se decidir, e saiu do hospital. E graças a Deus, nunca mais teve nada. A primeira grande qualidade que eu vejo em Najib Águia foi a sua capacidade de sobrevivência dentro de uma família árabe. Digo bem? O que quer dizer isso? Na família árabe, todo mundo sabe que o primeiro é o primeiro e não tem segundo. Não é o primeiro homem. Ele não foi o segundo, não foi o primeiro, foi o segundo. Não é? O que acontece? Ele deu um jeito de se tornar primeiro. De que forma? Criando-se a si próprio, se fazendo. Desde pequeno, pelo que eu ouvi dos seus familiares, Najib eu chamava muitas vezes mais atenção do que o seu irmão. Então esses privilégios que a gente sabe que o filho mais velho tem na cultura árabe, talvez tenham determinado em Najibão, bem cedo ainda, aquela vontade de se emancipar, de se tornar independente, e aquilo talvez tenha servido de combustível para aquela personalidade forte e determinada dele. Ele ficava até de madrugada sentado no terraço. Era uma espécie de quintal, mas tudo limpo, tudo organizado. Aí ficavam discutindo coisas que eles conversavam com as pessoas que procuravam ele, né? Também, né? Lá eles brigavam, gritavam, que às vezes a gente despertava pelo grito deles. E Zé Antônio dizia assim,
Às vezes eu dizia, menino, vocês vão para ficar ali conversando, em vez de conversarem, ficam brigando. Um culpava o outro, né? Nagibe culpava Zé Antônio, que Zé Antônio não sabia falar baixo, e Zé Antônio culpava Nagibe. Os dois brigavam, mas não era briga assim para ficar zangado, era discussão, porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, um quando aceitava uma, o outro não aceitava, era aquilo, mas eles se gostavam muito. Brigavam, mas não era de briga de verdade, era briga de política. Era unido, muito unido com o irmão dele. Talvez bem cedo ele tenha visto que ele tivesse que fazer o caminho dele por ele mesmo. Que talvez ele tenha percebido que não ia contar com o privilégio que o irmão mais velho teria. E por isso tenha se lançado desde cedo para a vida. E por isso, com certeza, foi muito mais bem-sucedido na vida, vamos dizer assim, do que papai, por exemplo. Por quê? Porque papai talvez tenha ficado um pouquinho dentro daquela cúpula familiar, ali em Pindaré, no comércio que já tinha estabelecido por ali, para Pindaré, e ele fez a leitura daquela situação e disse, deve ter concluído, eu tenho que fazer o meu caminho por mim mesmo, porque talvez aqui eu vá ficar na sombra de Zé Antônio. Um exemplo do homem sério, do homem bem-sucedido, do homem cordial, do homem que não sabe cultivar e manter inimizades, etc. Um homem que procura ser cordial com todo mundo. Sabendo, no entanto, eu acho que isso é um dado que nós não devemos esquecer, sabendo, no entanto, que há uma fatalidade na vida do homem cordial. É que muitas vezes, por motivos até éticos, ele não pode ser cordial. É isso. Thank you.